Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Psicast Vibe, o podcast onde a cabeça é o papo é cabeça. O papo cabeça de hoje vai ser falar sobre a geração Z. Você já ouviu falar sobre a geração Z? A geração Z é uma geração de pessoas que nasceram entre 1995 e 2010 que tem peculiaridades muito diferentes das gerações anteriores. Claro que cada geração tem sua marca, a sua maneira de funcionar, mas essa especificamente tem sido alvo de muitas críticas, de muitos memes, de muitos vídeos de humor, mas que não são favoráveis, né? Mas eu acho que a gente vai conversar hoje com o Hugo, que eu vou passar a palavra para ele, o Hugo Peçanha, que é treinador corporativo, tem a empresa dele Desperta, né? E ele trabalha justamente tentando mostrar e fazer a gente entender que essa geração ela é só diferente, ela não é pior, né? Nem melhor, mas ela tem suas características e isso tudo a gente pode aproveitar. Não esquece de me seguir no Instagram, @CarmenLúciaGobel, sou psicóloga clínica escolar, doutora em psicologia pelo UFRJ. Vamos lá? Passando a palavra para o meu querido amigo Hugo Peçanha, que já é nosso parceiro aqui de podcast, com uma experiência muito grande nessa parte de treinamento, justamente, né, com essa faixa etária, né, Hugo? E eu vou passar a palavra para você, se apresentar para quem ainda não te conhece, e depois a gente começa com a nossa conversa, nosso bate-bola. Legal, Carmen. Obrigado aí pela introdução. Queria dar um oi aí, então, para todo mundo que está assistindo a gente, né? Como a Carmen falou, eu sou o Hugo Peçanha, eu sou sócio fundador da Desperta Treinamentos, né? Desperta é uma consultoria na área de educação corporativa, então, que atua com treinamento e desenvolvimento para empresas. A gente estrutura, né, trilhas de aprendizagem para o desenvolvimento de alguns tipos de programa para alguns públicos que as empresas têm, né? O principal público que a gente atende são jovens talentos, então são estagiários, né, ou trainees que têm ali 20 e poucos anos e que estão dentro dessa faixa etária que a gente está falando da geração Z. Então vai ser uma honra poder falar sobre esse público que eu tenho um carinho muito grande por atender e que a gente tem visto ao longo dos últimos 10 anos as características principais deles e o que a gente pode ter de estratégia para que seja possível, né, eles terem um ambiente de desenvolvimento favorável e conciliatório também com todas as outras gerações. Beleza, então eu vou começar falando um pouquinho sobre o que a gente escuta, né? Que são críticas, não tem paciência, não tem saco, não tem comprometimento, enfim, dormem demais, enfim. São muito exigentes, autorreferidos e centrados, isso são as críticas que a gente escuta, né? Mas a gente, obviamente, não pode cair dentro dessa também direto, porque é óbvio que essas pessoas estão no mundo de trabalho e elas têm as suas características, né? Então, eu vou te pedir para fazer um apanhado histórico, né? A gente tem os baby boomers, tem os millennials, e cada geração tem a sua cara, né? E a gente já conversou antes, você já me falou várias vezes, nossa, eles são diferentes, mas eles são ótimos, eles são comprometidos, eles têm talentos, eles têm coisas que as outras gerações não têm. Então, fazendo esse apanhado histórico e falando um pouquinho sobre eles, assim, na sua experiência. Legal. Para mim, essa é uma questão que faz muito sentido, né? Porque hoje a gente olha para os jovens da geração Z, né? E observa as características deles, mas pouquíssimas vezes a gente reflete sobre o que aconteceu no contexto histórico de momentos críticos da formação desses jovens para que eles tenham essas características atualmente. E quando a gente para olhar, né, nesse contexto, muita coisa se explica. Então, assim, a geração Z está composta pelas pessoas que nasceram entre 95 e 2010, que, se a gente for pensar em mercado de trabalho, né, são as pessoas que hoje estão nas empresas e têm aí 20 e poucos anos. E aí uma coisa a gente pode, né, afirmar que é o seguinte: todo mundo que hoje tem aí 20 e poucos anos e que está aí no mercado, nessa faixa, fez 15 anos na década de 10, entre os anos 2010 e 2020. Né? E assim, fazer 15 anos é um marco ali da adolescência, é um momento que representa muita coisa. Então, a adolescência, né, quando a gente pensa em desenvolvimento humano, é um período muito importante, muito crítico para a formação de uma pessoa, né? É nesse momento que acontecem mudanças
biológicas importantes, é nesse momento que pessoas fazem algumas pequenas escolhas que vão ter um grande impacto, né, e vão ter alguma consequência. Então, uma pergunta que eu normalmente faço, né, a mim mesmo e às pessoas com quem eu converso sobre esse tema é o que aconteceu nessa década, durante a adolescência dessa galera. E aí, assim, quando a gente pensa nessa década, aconteceram coisas bem significativas em relação à educação, à cultura e à tecnologia, né? Por exemplo, em relação à educação, foi nessa década de 10 que aconteceram ou se consolidaram projetos importantes no nosso governo em relação a políticas públicas de educação. Então, nós tivemos, por exemplo, nessa década o Pronatec, que previu grandes possibilidades de formação para preparação à indústria. A gente teve o Reúne, né, que consolidou uma política de expansão das universidades, criação de campos novos, vagas e diversas possibilidades de ingresso. A gente teve a consolidação e o fortalecimento da lei de cotas, então, que abriu possibilidades também na educação pública superior para pessoas em situação de desigualdade, né, numa reparação histórica. E a gente teve também o Plano Nacional de Educação, que nessa década previa ali entre 2014 e 2024 um investimento muito significativo em comparação ao PIB desse período. Então, assim, foi uma década de muita ação e de muita oportunidade em relação à educação, que abriu muitas portas. Em algum lugar, a gente vê que, conforme tudo isso foi sendo comunicado, né, no imaginário da juventude, da adolescência, foi se observando, assim, a possibilidade de alcançar um lugar ao sol, assim. E aí, junto com isso, quando a gente fala de cultura, né, enquanto tudo isso estava acontecendo, se a gente for pensar em todas as festas, churrascos, chopadas da década de 2010, e a gente for pensar nas músicas que mais tocaram nessa década, duas das músicas mais tocadas nessa década são músicas que remetem muito a esse alcance, a essa conquista, né? Eu vou citar 2 das 5 músicas mais tocadas nessa década. Primeira, Show das Poderosas, da Anitta. E segunda, Pesadão, da Isa. Essas músicas, se a gente for parar para analisar a letra, né, são músicas que fazem um convite à busca, à conquista, à realização, né, à autoestima, né, à conquista de um lugar importante, a possibilidade de ter resistência, diligência, busca. Então, junto com as oportunidades que a gente teve na educação, tem todo um imaginário na cultura que traz essa coisa de, assim, achar esse meu lugar. E tem um terceiro elemento que eu vejo que confunde tudo, dá uma misturada e gera uma equação difícil de fechar a conta, que foram as mudanças tecnológicas. Porque foi nessa década que a gente teve os smartphones sendo muito mais alcançáveis para as pessoas, a internet móvel se tornando muito mais fácil o acesso dela, uma velocidade enorme no consumo digital. Então, é nessa década que pessoas começam a comprar, sei lá, amaciantes pela Amazon. E aí tudo é rápido, o padrão de consumo é rápido, é imediato, é acelerado, é pulando etapas, é com um clique, é com uma recompensa imediata. E também é nessa década que a gente tem, assim, o boom das redes sociais e a chegada de uma nova carreira, que são os influenciadores digitais. Isso você está falando de 2010, ainda depois de 2010, mais para frente um pouco também, né? Entre 2010 e 2020. É 2020, tá bom. Nessa década. E aí os influenciadores têm uma coisa que, assim, a gente tem muitos exemplos, né, de pessoas que conseguem ter um resultado astronômico de um ano para o outro em relação à carreira, resultado e tudo mais. E isso também traz, né, um conjunto de elementos que coloca a tecnologia como um fator, assim, que bota essa geração exigindo velocidade das coisas. E aí, então, essa equação fica meio complicada, né? Porque são oportunidades para formação na educação, a busca de um lugar a sol, mas querer que tudo isso seja muito rápido também, né? Porque aí entra essa coisa do efeito do digital. Já começa CEO, né? Pois é, e aí fica uma coisa meio imediata, meio rápida. Só que aí é aquilo, né? Eu e você sabemos que quando o assunto é carreira, né, o tempo entra na conta. Claro. E tem que entrar na conta, porque embora eu possa ter diversas maneiras para poder, de repente, aprender mais rápido alguma coisa, para eu ter 10 anos de experiência, eu preciso ter 10 anos de experiência, né? E aí o que a gente tem um acontecimento, então, que coloca, de um lado, uma série de oportunidades e tudo, e essa busca, né, e esse imaginário de alcançar, mas também é nessa década que a gente tem ali, a partir de 2013, uma primeira crise econômica importante no Brasil, que muda o cenário econômico
E quando essa galera começa a chegar perto do mercado, o que eles encontram no mercado de trabalho em oferecimento a essa formação que eles buscaram e tiveram pelas oportunidades de educação não é uma coisa compatível. Então, a gente não tem no mercado um volume de oportunidades que equivalem à formação que essa galera conseguiu passar a ter por meio dessa estratégia de expansão e da qualidade da formação superior, né? E tudo isso que a gente comentou. Isso gera um lugar de frustração e de angústia bem significativo. Ainda mais que tem aí um elemento Z, só para poder fechar esse contexto, que é uma pandemia que essa galera pegou. E aí a gente tem essa pandemia, a gente tem na pandemia a morte de rituais presenciais importantes na transição da vida de uma pessoa, né? Então, formaturas passam a ser remotamente, uma primeira entrevista de emprego passa a ser remoto, o trabalho passa a ser remoto. E a gente tem uma coisa, Carmen, muito interessante hoje, que é eu que atendo diversos programas de estágio de trainee em grandes corporações, eu atendo muitas pessoas, muitos jovens talentos que nunca trabalharam presencialmente. E aí o que acontece é o seguinte: claro que o trabalho remoto é uma grande vantagem, porque permite que a gente consiga ganhar tempo e tudo mais. E tem muitas pessoas que conseguem ter uma boa saúde mental porque conseguem trabalhar remotamente, sobra tempo para elas fazerem muita coisa. E tem outras que estão em situações delicadas de saúde mental porque só trabalham remotamente e não conseguem ter, né, esse aprendizado social, né, essa coisa do afetivo, do cognitivo, né, e do emocional bem posto pela presença. Então, é um cenário meio confuso, caótico, e que, claro, que esse cenário, ele ajudou essa geração a chegar com algumas características hoje no mercado, e a gente observa algumas que são bem marcadas. Eu queria te colocar assim, eu vejo, né, essa geração, né, elas nem todos estão com 95, e a gente tem o quê? 30 anos, não é isso? Até 30 anos, Até 30, Mas, assim, os mais jovens até, que a gente tem visto, nós temos visto um desenho muito diferente, né? Um desenho que eu ponho na conta de tudo isso que você já falou, né? Mídias sociais, aceleração, tecnologia, mas um modelo, um olhar para o mundo muito autorreferido também, né? Para mim, eu canso de ouvir, não, eu não vivo para trabalhar, eu trabalho para viver, então eu trabalho pouco, tá tudo bem, tudo certo, né? Mas essas características, elas podem impactar, elas não impactam, né? Como é que a gente pode entender as principais características dessa geração, as angústias que elas estão vivendo, né? Eu vejo muito, né? Muito. E principalmente uma insegurança muito grande, porque rola também uma fenda importante entre, por exemplo, numa faculdade, quem é o professor, como ele lida com esse jovem, mas ele lida lá do jeito dele de sei lá, década de 80, 90, né? E esse jovem, ele tem que ser visto, ele tem que ser tratado, ele tem que ser entendido dentro de uma outra perspectiva, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre as características principais, Hugo, para a gente começar a fazer esse bate-bola, porque esse tema é muito importante, eu queria ressaltar, porque a gente tem ouvido muito as pessoas falarem sobre isso. Nós vamos contratar agora, a gente não contrata ninguém com menos de 30 anos, só 50 a mais, e lá. Bom, ok, ótimo para todo mundo que também pode ter oportunidade. Eu acho que a idade hoje ela já não tem tanto peso quanto produtividade, competência, expertise, né? Enfim. Mas vamos lá, vamos para as características que eu acho que é importante a gente destacar. Vamos. Então, Carmen, até colocando uma referência no filtro que eu tenho, né? Tudo que eu vou falar aqui vai ser muito baseado nos atendimentos que eu fiz nesses últimos 10 anos, né? E nos jovens que em algum momento desses 10 anos eu atendi, que tem aí ou tiveram 20 e poucos anos, até 30 anos. Então, é um recorte muito do comportamento dessa geração no mercado, né? Que é o assunto que eu domino e é o público que eu conheço. Então, existem 6 características assim que a gente tem mapeadas aqui que ajudam muito a gente a estudar esse público e pensar em estratégias para que eles consigam ter um ambiente potente de aprendizado no mundo do trabalho e consigam se desenvolver nesse lugar, né? E sejam bons profissionais, né?
E aí eu acho legal, eu posso comentar as 6 aqui. Uhum. E aí a gente vai discorrendo sobre elas. A primeira característica que a gente observa é uma característica de ansiedade e pressão por performance. Então isso é uma coisa que a gente vê muito marcada, né? Uma segunda característica é deles serem, claro, nativos digitais e hiperconectados. Uma quarta característica é deles serem assim autodirigidos e independentes no ambiente de trabalho ou buscarem isso. Aí uma quarta característica importante que fala sobre um ponto que você trouxe é deles serem preocupados com saúde mental. E eu vejo que isso é muito resultado da facilidade que foi a eles ter conhecimentos nessa década, né, nas últimas décadas, ligados à autorreflexão, autoconhecimento, questionamentos, né? Então a visão de sucesso é muito diferente das outras gerações. Uma outra coisa que a gente observa, que aí tem mais a ver com a minha atividade, né, que é a atividade de treinamento e desenvolvimento de pessoas, é que eles são bem adeptos a uma educação assim personalizada, então vai fazer sentido para mim isso se tiver uma etapa que é customizada para a dor que eu tenho no que a gente está discutindo e aprendendo aqui, que é uma coisa que a gente vê muito presente na andragogia, né, nessa coisa de colocar o ser no centro do processo, trazer o que ele tem para a gente poder trabalhar. E uma última é de ter uma que aí tem a ver principalmente com tecnologia, mas deles serem muito orientados a uma comunicação visual e rápida, né? Uhum. Então essas são 6 características assim que a gente observa e eu acho que a gente pode falar um pouquinho de cada uma, né, para a gente poder se aprofundar nelas, pode ser? Pode, depois eu vou te perguntar sobre uma delas, mas fala primeiro, depois eu pergunto. Tá, então a primeira que eu comentei, né, de ansiedade e pressão por performance. Isso tem muito a ver com o contexto histórico que eu trouxe, né? Porque todo esse imaginário de promessa, de alcance, de lugar ao sol, e deles chegarem na hora de entrar no mercado e não ter exatamente aquilo que foi prometido nos planos de expansão da educação como um todo, isso gera uma angústia e uma pressão assim importante por performance. E entra o que você falou, né, da promoção para ontem, do crescimento da carreira rápida, acelerada, em pouco tempo, e a gente nota, sabe, uma angústia, uma ansiedade, comportamentos bem importantes de ansiedade e pressão que tem a ver com isso, com poder alcançar, né, uma alta performance. Deixa eu só te fazer uma pergunta com relação a essa questão da alta performance. É que isso gera uma insegurança também muito grande, pelo menos é o que eu percebo, porque da mesma maneira que eles querem rápido, eles esperam estar prontos, mas eles também não estão. Então, como é que eu vou nessa? Porque eu preciso estar lá na frente, ser um CEO amanhã, mas eu não consigo ser. Né? Como é que eu faço para ser? Eu escuto muito assim, eu não tenho margem para erro. Né? Então, assim, eu acho que essa ansiedade também ela vem por conta desse isso que você está falando, né? Sim, e aí tem uma coisa que é querer estar pronto ou /e se cobrar por estar pronto. E aí Ou entra não nessa estar coisa. pronto, né? Exato. E aí entra muito nisso. E aí, assim, uma coisa que a gente procura fazer muito nos trabalhos de atendimento com essa geração é justamente levar práticas para que eles tenham expectativas bem alinhadas, feedback com o gestor, conversas para poder a gente trazer isso, sair da fantasia e ir para um lugar real, de entender, olha, isso é possível, é isso que é esperado de alguém na sua posição. Olha, isso aqui nesse momento não é esperado de alguém na sua posição, tá tudo bem. Então, assim, a gente também percebe junto com isso que quando ele recebe um feedback, tem uma avaliação de desempenho, isso é bom e ele gosta disso, né? Então, o jovem dessa geração também tem isso. A gente vê que acalma muito e calibra muito essa expectativa, essas práticas que têm a ver com alinhamento e clareza mesmo do que é esperado. Deixa eu só te colocar uma coisa, porque avaliação de desempenho é uma coisa interessante, né? Porque eu já trabalhei muito com avaliação de desempenho e as pessoas ficavam muito ameaçadas. Porque, tipo assim, vai descobrir que eu sou ruim, e se não, vão falar mal de mim, eu vou me sentir super mal. Quer dizer, assim, como se a avaliação de desempenho fosse você fiscalizar a tua incompetência. Né? Isso, né, nas gerações anteriores, quando eu trabalhava com recursos humanos, eu via muito isso. Eu fazia avaliação de desempenho, a pessoa ficava muito desesperada. E é interessante, que eu acho que isso é um contraponto, que eles gostam. Né? Eles gostam. E o que a gente vê é que eles entram nas sessões de feedback achando que eles vão ser pior avaliados do que de fato eles são. Uhum. Então eles têm uma régua lá em cima e aí acaba que eles são bem avaliados e muitos saem surpresos
com a avaliação positiva que receberam, o que só reforça essa autocobrança, essa pressão por performance. Uhum. E aí a gente vê que, claro, o resultado é ótimo, porque aí não tem energia mal usada, né? Ou subutilizada ou superutilizada. Uhum. Então, assim, essa é uma primeira que eu acho que explica bastante sobre essa geração. Esse segundo ponto, né, deles serem nativos digitais e conectados, assim, é isso, né? Eles nasceram já num mundo cheio de tecnologias e com transformações importantes, né? E com escalas bem significativas. Então, o que a gente vê é que não dá mais, não tem como, claro, atendê-los sem fazer uso de tecnologia e conexão ao favor das experiências. Uhum. Então, o que a gente procura fazer é sempre, né, utilizar ferramentas tecnológicas, soluções, né, inteligentes, para a gente poder conseguir fazer experiências que sejam de acordo com esse acompanhamento. Entendi. Então, assim, é porque tecnologia hoje, eu vejo assim, a gente tem experiência com a retirada dos celulares, né, por uma questão legal, graças a Deus, né? Porque não tem quem aprenda na velocidade da luz, né? Na velocidade da dopamina barata, né? Mas, por serem hiperconectados, a gente percebe também um comprometimento importante da atenção. Não é à toa, né, que a gente vem recebendo laudos de pessoas com TDAH, mas eu, por exemplo, acho que muitos casos são aquele TDAH, principalmente TDA, né, do desatento, induzido por tecnologia, porque é uma coisa que já está até descrita também, né? Então, como que faz para o cara se virar, né, com essa hiperconexão, porque a atenção concentrada é o que precisa quando a gente tem que executar uma tarefa mais complexa, não tem jeito, né? Pois é, super difícil. E o que você comentou das consequências, né, do TDA por conta da tecnologia e tal faz todo sentido, porque basicamente a tecnologia, em muitos formatos que a gente tem de produtos, de soluções, né, de coisas que são aí do digital, como por exemplo os conteúdos de rede social, aqueles shorts agora do YouTube, é um treinamento para a pessoa não conseguir se aprofundar, né? É um treinamento para a pessoa ter a atenção dela cedida rapidamente. Então, essas pessoas ficam treinadas mesmo, né? E com certeza. E aí entra a questão das fases. Dependendo da fase do desenvolvimento da pessoa, isso vai impactar, né, a consolidação do córtex dela. Dependendo de quando isso Só vai com ser 25. utilizado. Exato, exatamente. Mas então, assim, quanto mais a gente conseguir manter nas estratégias de desenvolvimento ferramentas que permitam a profundidade, a gente sabe que na hora lá na frente que o cara tiver acesso à tecnologia, ele vai combinar as coisas com muito mais inteligência. Então, o porque desafio é a esse. gente ainda tem o GPT, tá? Não, o GPT e tudo, DeepSeek, Gemini, né? Todos esses AI, inteligência artificial, que são um risco para quem não tem desenvolvida claramente o seu potencial cognitivo, né? Exatamente. Então, esse é um ponto aí que a gente, enfim, trabalha muito para poder conseguir trazer a tecnologia, mas de forma alinhada a todas as possibilidades mais inteligentes que existem para as pessoas poderem fazer uso dela de forma profunda, né? E não de forma superficial. Não, depois você vai explicar como é que você faz isso. Mas por enquanto vou só entender como é que é, né? E falando da terceira característica aí, deles serem autodirigidos, independentes no ambiente de trabalho, ou buscarem isso, né? É uma coisa que a gente vê muito nessa geração. O desejo deles de terem desafio mesmo, né? De serem movidos por responsabilidade e de quando, aí sim, eu tenho uma responsabilidade, eu consigo ter uma movimentação, né, sobre isso. E aí, falando especificamente até sobre essa coisa de autodirigido, né, indo para um lugar assim de aprendizagem, o que a gente tem visto em aprendizagem no corporativo é que o que faz sentido é a gente poder ter planos curtos e ao longo do ano para essas pessoas terem planos de ação de desenvolvimento para situações pontuais. Então, por exemplo, a gente vai dar um módulo sobre gestão e organização da produtividade para um grupo de estagiários ou trainees que tem 20 e poucos anos. A gente vê que o que faz sentido para eles, de fato, implementarem, né, o conhecimento que eles vão ter acesso no módulo como esse, é assim que o módulo acabar, ele tem um plano de ação assim, para dali a 2 meses.
que é um período que é rápido, né? 2 meses para poder tratar alguma coisa que é, naquele momento, uma prioridade que faz sentido para o trabalho dele ser desafogado e ele ter uma qualidade de vida melhor. E aí ele ter esse próprio plano para ele poder traçar o objetivo, ele escolher as estratégias e ele monitorar isso e no final desse período a gente verificar com ele como é que foi, mas o como ele vai desdobrar isso ser uma coisa organizada, né? E até olhando para a metacognição, né? Organizada e com ele próprio fazendo gestão disso, né? Para ser possível ele alcançar alguma coisa de melhoria em relação a esse ponto. Abrindo aí um pouquinho sobre essa questão metacognitiva, ela, para alguns autores, que eu não vou me lembrar o nome agora, desculpa que eu estou vindo de uma gripe. A metacognição eles estão considerando como a mãe da aprendizagem, né? Num sentido em que você é onde você reflete sobre aquilo que você aprendeu ou que você vai fazer, né? Então, como fiz isso? Como farei isso? Será que isso deu certo? Né? Que caminhos eu tomei? Essa coisa de colocar a tua ação sob júdice, vamos dizer assim, sob análise, ela é fundamental. E a gente percebe, e vamos dizer assim, eu percebo, inclusive, com grande grupo de pessoas no nosso país que recebem informação e não refletem. Não perguntam, bom, será que é isso mesmo? Né? Será que é isso mesmo? Será que se eu fizer um creme de misturar hipoglós com Coca-Cola e, sei lá, e óleo de avião, vou ficar sem ruga? Né? Tipo isso, né? É possível. Mas as pessoas às vezes fazem e elas acreditam porque elas não refletem. Então, acho que isso é um ponto que eu acho que ele é um ponto nevrálgico, não só para a nossa conversa, mas eu acho que assim, para a gente refletir sobre o quanto a gente tem necessidade de, em vez de falar qual é a sua fonte, em vez de falar a minha que é boa, é aprender a refletir sobre isso. Exato. Né? Exato. E aí a gente tem uma série de estratégias para, né, nas trilhas que a gente desenvolve com esse público, eles normalizarem essa metacognição, essas reflexões do que está sendo aprendido de maneira orgânica mesmo. Então, acabou um módulo, ele vai ter o plano de ação. 2 meses depois a gente roda ali uma pesquisa para ele poder responder, assim, algumas perguntas básicas, né? Qual foi o seu plano? O que deu certo? O que deu errado? Qual estratégia você acha que foi mais eficiente? O que você poderia replicar? Que é isso, né? É ele poder refletir sobre esse aspecto e poder fazer essa profundidade maior nessa evolução e aprender a aprender, né? Descobrir o que funciona ali para ele. O aprender, estou te interrompendo o tempo todo, né? Mas assim, eu acho que aprender é uma coisa importante, porque as pessoas acham, elas escutam isso, mas não sabem do que a gente está falando. O que é aprender a aprender? Basicamente, aprender sempre, né? Mas... aprender sempre e aprender, descobrir como eu aprendo. Então, entender quais são as minhas estratégias, entender o que para mim funciona, para eu poder, né, em situações novas, eu conseguir reproduzir isso, melhorar e compreender melhor, né, ter mais consciência nessa jornada. Olha, em 2003, sei lá, cara, 2003, eu acho, a gente assistiu um congresso lá em São Paulo tem muito tempo, com o Perrenu, que ele falava sobre competência e habilidade. E ele falou uma coisa que, assim, lá podia parecer uma coisa etérea, né? Mas ele disse que competência é a tua capacidade de agir eficazmente em situações inéditas. E aí, cara, a gente fala assim, pô, que situação inédita, né? Que era do tipo que pegava uma dinâmica de grupo, pegava o livrinho para ver o que ia fazer. Hoje em dia não dá para fazer assim, né? As situações são todas inéditas, né? Então, o que você está falando aí, eu acho que é aprender. Eu sempre costumo dizer que você aprende quando você pensa com um determinado conteúdo e você pensa sobre esse determinado conteúdo, ou seja, você opera com ele. E esse aprendizado, ele só é eficaz, quer dizer, é uma ferramenta do momento que você aprendeu, né? Então, assim, tudo isso que você está falando, eu acho assim, muito legal. Primeiro porque você também dá a oportunidade, num trabalho como esse, dessas pessoas poderem desenvolver esses potenciais que são fundamentais, né? Mas vamos chegar lá nos próximos aí. Exatamente. E aí, assim, passando então desse aspecto indo para o próximo é muito interessante, que é a questão da preocupação que essa geração tem com saúde mental. Né? E aí tem a ver com essa frase até que você comentou há algum tempinho atrás, que é
Eu não vou viver para trabalhar, né? Eu vou trabalhar para viver. E aí, assim, de fato, a gente observa que essa geração ela tem uma outra noção em relação à saúde mental, sabe? Isso acontece muito, essa questão dos limites que eles colocam em relação ao tempo de trabalho, porque essa geração ela é fortemente capaz de entender sucesso com muito mais caixinhas do que as gerações anteriores. Então, hoje você vai ver jovens de 20 e poucos anos que têm uma preocupação parecida entre a performance do trabalho e a performance no futevôlei. Ah, Entre a é? performance no Interessante. trabalho e a performance no crossfit. No Entre a beach performance no tênis. trabalho e a performance na corrida. Porque eles dividem muito mais esses lugares importantes para poder ter uma noção de sucesso. E Uhum. aí tem uma coisa que eu vejo muito nos atendimentos, que é assim, também são pessoas muito dispostas a poder se questionar, então a ter apoio, né, terapêutico e tudo mais. E a gente vê muito nas metodologias de atendimento que a gente faz, que quando a gente tem um ambiente mais seguro para troca, uma mentoriazinha com 4 pessoas, um pequeno comitê para discussão, esse lugar de fala e de compartilhamento de angústias e de ouvir soluções e de compartilhar possibilidades de melhoria é um lugar que eles amam trabalhar. Então é um lugar que as coisas florescem. É online ou presencial que você se refere nesse caso? A gente faz aplicações de mentorias remotamente e presencialmente. Depende do cliente, né? E depende da realidade que o cliente está em relação a essas modalidades. Mas o que, que você acha que tem mais eficiência ou você não vê diferença? No caso das mentorias coletivas, eu vejo que é bem parecida a aplicação remota e a aplicação presencial, mas por um único motivo, que é o seguinte: as mentorias, como são só 4 pessoas, todo mundo abre as câmeras. E aí a gente tem um lugar de comunicação e troca diferente de uma comunicação remota que todo mundo está de câmera fechada. Então, essas câmeras estando abertas, isso cria um ambiente de espontaneidade não igual ao ambiente presencial, claro, até porque, parênteses aqui, né? Quando a gente fala, né, de fluxo, ele se dá presencialmente, né, por conta, né, desse contato, mas a gente vê que é bem parecido no caso das mentorias, porque as câmeras ficam abertas e a gente consegue ter uma comunicação mais espontânea. No caso dos treinamentos, que aí são mais pessoas na sala e tudo mais, aí a gente vê que existe uma diferença importante da aplicação presencial, porque a aplicação remota ela é muito mais superficial quando a gente fala de treinamento. Eu tive essa experiência, eu dou curso, né, de compreensão leitora e eu dou curso presencial e na época da pandemia, obviamente, foi online. E, cara, eu falava, falava, ninguém falava nada. Falei, gente, porque precisa interagir, né? Então, assim, você dá um desespero, porque eu tinha uma programação, que aquela programação, ela rendia pra caramba, mas ela não sei se ela rendia de verdade, porque Não. ela era, né, linear demais, não tinha interferência nenhuma, né? É. E aí, até falando da questão da tecnologia, né? A gente procura usar alguns recursos tecnológicos para essas interações aumentarem quando a gente vai fazer um atendimento de treinamento para 50 pessoas numa sala e a gente quer que elas interajam. Então, a gente usa ferramentas como, por exemplo, o Mentimeter, para poder lançar enquete de pergunta, Como é cada que um é o botar ali negócio? suas chama Mentimeter o nome da ferramenta. É Ah, uma ferramenta que a gente usa, que por meio dela você consegue criar formulários que você lança online uma pergunta, as pessoas respondem, a gente compartilha a tela, faz uma discussão em cima disso, mas a modalidade de engajamento de discussão não vai ser com as mesmas ferramentas que a gente usa presencialmente, uhum, realmente, de uhum. fato. Vai ser por uma outra via. Então a gente vai tentando utilizar, né, com o apoio da tecnologia, recursos para que esse engajamento, essa interação aconteçam, mas é de uma outra maneira. É de uma outra maneira. Então, assim, tem esse aspecto, e o que a gente mais procura fazer para apoiar, né, esses jovens em relação, né, à saúde mental e tudo mais, é criar ambientes seguros para eles poderem ter trocas e falar, e a gente poder conseguir levar, né, possibilidades, né, e abrir lugares de escuta. E a gente observa muito isso, né, que a potência, né, para eles poderem conseguir falar, trocar, desabafar, falar das dificuldades, pedir ajuda,
ela passa por nós podermos criar um lugar seguro que está em você poder, de fato, ouvir de forma curiosa, atenta e interessada o que eles têm a dizer. Então, a gente Né? tem... Ouvir para ser o próximo a falar, né? Exatamente. Porque a gente vê muito isso também. Beleza, então vamos para a próxima, que eu acho que a minha tá na quinta, minha pergunta tá na quinta, mas vamos lá. Deve ser, porque a quinta, eu falei da característica deles serem adeptos a uma educação personalizada. Uhum. E aí eu falei sobre o quanto que a gente observa, porque assim, né, quando a gente fala de educação tradicional e educação corporativa, né, educação básica, educação corporativa, existem inúmeras metodologias que a gente utiliza, né, para poder fazer as abordagens, né, enfim, e conseguir propor um ambiente de desenvolvimento. E a gente vê que para essa geração não basta a gente ter uma metodologia geral funcional que a gente chama, que, por exemplo, vamos falar de feedback, a gente vai aqui mostrar como que se dá um feedback, vocês vão, né, estudar isso, vão provar que vocês sabem o que é isso e acabou. Não, a gente tem que ter isso, a gente tem que ter simulações, a gente tem que ter eles falando cada um o que é difícil para ele em dar e ouvir feedback, e aí com isso a gente poder construir um campo que tome em conta a dor de cada um, para aquele processo ser um processo personalizado e para ele fazer sentido. Muito porque, assim, a gente vê muito isso no adulto, né? Que o adulto, ele aprende baseado num problema real que ele tem. Normalmente, quando o que ele está tentando aprender não está relacionado a um problema real que ele tem, ele não vai usar, vai ser difícil para ele priorizar tempo para isso. E a gente está vendo essa geração cada vez mais assim, né? Orientada a aprender com base num problema real. E que muda, né, a motivação, o engajamento, etc. Então, o que a gente tem visto e o que a gente tem feito cada vez mais é tomar em conta o repertório de cada um para ver a necessidade e a dor de cada um e conseguir propor coisas que fazem sentido para cada pessoa, né? E não de forma puramente geral, como se fosse uma fórmula. Isso daí impacta muito a gente mesmo, né? Quando a gente vai fazer qualquer tipo de atividade, hoje mesmo na escola, eles não têm a menor paciência para o modelo tradicional, né? Claro que a gente, para poder ensinar, como a gente falou, tem que ter atenção concentrada, tem que ter tudo isso. Mas eu acho que a gente está sendo muito desafiado, porque a gente falou no último podcast que a tecnologia, né, ela agiliza, mas ao mesmo tempo ela não sei, não quero botar uma palavra feia, mas ela te inutiliza de uma certa forma, né? Então, enfim, senão eu vou acabar me perdendo, mas o que eu acho dessa coisa personalizada é que você está falando assim, gente, como é que faz isso? Porque, né, tanta gente, né, ouvir tanta gente, entender cada maneira, se faz, quer dizer, um trabalho absolutamente artesanal. A gente tem tido isso também como desafio, sim. A gente hoje, como a saúde mental, graças a Deus, né, foi muito valorizada na pandemia, porque ela já existia, era importante, mas as pessoas sempre achavam que resolvia com fazer um exercício, fazer isso ou aquilo, e não falar sobre si, não conhecer a si mesmo, né? Então a saúde mental tem esse espaço importante agora, graças a Deus. Mas esse trabalho personalizado, eu acho que ele é um desafio muito grande, né? Muito grande. Muito grande. É um desafio muito grande e aí tem uma coisa que a gente vê que funciona também. E junto, né? Claro que a gente tem, por exemplo, lá no módulo de atendimento que a gente vai fazer para a geração Z, a gente tem a fase das mentorias, que eu falei, que a gente divide eles em grupos pequenos, ouvir todo mundo, etc. E nas fases de treinamento, que a gente pode comparar muito ao que é feito nas salas de aula, né, das escolas, das universidades, a gente procura muito trabalhar com execução. Então, é muito para poder passar pelos níveis cognitivo, emocional e atitudinal. Então, assim, mostrar as referências e bases que são indispensáveis para ter massa crítica e olhar a referência e entender e ter uma base, mas também fazer alguma coisa que permita que eles sintam e consigam fazer. E aí isso passa por um trabalho baseado na prática, na execução, em projeto, em realizar desafio, em botar o povo para trabalhar, em dividir uma sala de aula eles em grupo, botar uma coisa para eles poderem trabalhar e resolver, e eles experimentarem aquilo, testarem isso em propostas que tenham a escolha de uma técnica que faça sentido para a pessoa. Isso é dificílimo.
Isso é dificílimo. Esse é o grande desafio do trabalho, né? Conseguir pensar, ok, eu vou dividir essa galera para poder realizar um desafio prático em relação ao que eu estou ensinando. Mas como que essa proposta vai ser de uma maneira que isso interesse as pessoas? Isso Motive, é né? difícil. Que motive as pessoas, que gere motivo de ação, né? Razão para fazer. Engajamento, como disse. Engajamento, engajamento. E é isso que a gente tem, né, procurado fazer, né, e conseguindo, né, nos cases que a gente tem por aí. Temos um último ponto aí, então, que é a questão de uma comunicação, né, de uma orientação a essa comunicação visual e rápida, que tem muito a ver com o aspecto que você comentou, né, da impaciência para certos conteúdos, de achar também que tudo tem que ser excessivamente objetivo e rápido e somente o que é essencial e assim, é difícil isso, né? Porque tem muita coisa que a gente sabe que para poder chegar na síntese você vai ter que ter uma base muito mais ampla para a partir daquilo haver uma reflexão e a gente chegar numa síntese de conclusão. Mas o que a gente procura fazer é dinamizar a exposição dos elementos com recursos também visuais para o aprender deles, o desenvolver deles poder acontecer. Então, por exemplo, a gente tem os mergulhos técnicos que a gente fala nos módulos, que são meio que a parte palestrinha, né, dos treinamentos. E aí, o que a gente tem como estratégia? Tentar dividir isso em blocos para a gente poder diluir os conhecimentos e falar por bloquinhos uma coisa de cada vez para ser uma coisa mais espaçada e o tempo de atenção poder acompanhar isso. Outra coisa, a gente vai falar sobre um tema que a gente vai falar sobre autoconhecimento. E aí a gente, para falar de autoconhecimento, antes de entrar numa parte mais pesada, a gente usa um curta-metragem mais lúdico para poder ativar o aspecto emocional e ter ali um certo vínculo com o tema a partir de uma exposição um pouco mais lúdica. E aí, a partir disso, a gente entra na parte mais pesada. Dentre outros recursos que a gente procura produzir para conseguir trazer, pelo meio do visual e da objetividade, um engajamento também aquilo que a gente está se propondo a ensinar. Eu estava aqui pensando, né, que uma das outras questões importantes com relação a aprender, né, para teóricos mais interacionistas, como Vernon e tal, enfim, ele diz que para aprender, a gente tem que ter pelo menos uma linguagem, um invariante e diversos contextos, porque quando você consegue ver uma coisa girando, né, em contextos diferentes e essa coisa não muda, essa coisa é que me interessa para poder centralizar meu conhecimento e saber, bom, é com isso aqui que eu vou mexer. Eu estou só colocando isso de uma forma mais superficial, mas isso faz toda a diferença, né, Hugo? Então, assim, temos uma geração muito diferente daquela geração para a qual eu, pelo menos, não fui preparada de jeito nenhum, não sou nativa digital, tento ser, né? Tento ser digital. Sinto os efeitos dessa pressa, dessa velocidade, depois eu escuto isso, enfim. Mas eu acho que a gente está falando de uma geração também que está vivendo um momento difícil no sentido de um clima extremo, né, de polarização muito grande no mundo, né, de uma insegurança, vamos dizer assim, planetária, que não sei se, claro, não é o planeta inteiro que sente isso, mas a gente vê as pessoas com uma preocupação com questões que a gente não tem como resolver. Então, estão imersos nesse mundo, querendo aproveitar, querendo curtir, e ao mesmo tempo render, e ao mesmo tempo poder sonhar, né? Com o que eu quero, o que eu posso, onde é que eu vou, será que dá para ir, né? Então, assim, eu queria que você falasse também um pouquinho, né, como as lideranças, como o mundo corporativo, como é que a gente pode aproveitar esses talentos, né, aproveitar essas pessoas, claro, a gente está falando de um nicho, né? Existem outros, né? Não existe um modelinho, né, engessado de geração Z, todos são assim, enfim. Né? Acho que isso varia com classe econômica, social, cultura, no lugar onde você mora, enfim. Mas a gente vê que isso é uma tendência, né? Principalmente nos mundos mais globalizados e mais urbanos. Né? Enfim, então, me fala aí, como é que a gente pode, como é que os líderes estão entendendo essa geração, como é que claramente estão investindo, né? A gente está vendo aí a sua empresa
sendo a ferramenta para desenvolver essa expertise e tudo, mas como é que poderia ser isso? Então, o que a gente observa muito nos atendimentos é que um pilar muito importante é o próprio pilar da educação. Então, a gente nota que quando a gente vai dar um treinamento sobre produtividade, ou sobre postura profissional, ou sobre trabalho em equipe, e a gente passa por temas que são, assim, os limites do que a gente precisa fazer para o mundo do trabalho funcionar, como, por exemplo, ok, você tem todo o direito, né, de trabalhar só até o horário que tem a sua carga horária, mas vamos pensar então em como fazer esse horário render pra caramba, para você conseguir ser um profissional diferenciado dentro desse limite de horário que você está colocando. Quando a gente apresenta isso e traz, né, ferramentas, possibilidades, questionamentos e ponderações sobre algumas ideias que às vezes são equivocadas, e a gente apresenta algo mais real para eles poderem, né, realizar aquilo e se darem conta, a gente vê que as coisas mudam. Então tem muito elemento que passa pela educação mesmo, né? Por a gente poder prepará-los com orientação e pontuando, né, nesse senso, nessa sensatez, nessa capacidade de ponderação, aquilo que é razoável. Né? Então, uma primeira coisa, eu acho que é muito isso. Mas você está falando de uma educação até socioemocional mesmo, né? Com certeza. Mas quando você falou em educação, eu pensei na educação em si, que está muito sucateada. Eu estava ouvindo uma menina outro dia falando perto de mim. A gente escuta, né? Que ela, não, agora eu vou fazer faculdade, é faculdade tranquila, R$ 150 por mês. E eu pensei assim, gente, o que ela vai estudar? R$ 150 por mês, como seria? Porque eu fiquei imaginando o custo dos profissionais que estão ali, né? Que dariam as aulas, a qualidade das aulas. Então, assim, a gente também está vendo gente extremamente mal formada, extremamente mal situada, com aquele efeito Dunning-Kruger, que é eu sei tudo, mas não sei nada, né? Mas eu tenho impressão de que eu sei. E eu não sei como é que vem parar isso com você, ou se você tem esse tipo de público parando com você também, né? Pois é, o que acontece? E aí entram as diferenças, né, principais. Porque como eu atendo grandes corporações, essas grandes corporações, elas vão alocar como jovens talentos as melhores pessoas que elas observarem no mercado. E fizeram uma formação melhor, com toda certeza. E que fizeram uma formação melhor, e principalmente que demonstram, pelos seus relatos, evidências de capacidade de realizar um potencial. Não necessariamente uma pessoa que já conseguiu tudo, né? Mas uma pessoa que mostra pelo seu relato, pela sua história, pela sua jornada, pelas suas escolhas, né? Que a gente verifica, né, em conversas, em entrevistas, etc., né? E na história que a pessoa conta sobre o que aconteceu na vida dela, a gente observa uma predisposição e uma evidências, né, da competência do vir a ser. Então, acaba que, no meu caso, né, chegam para mim os melhores talentos do mercado. Porque as universidades corporativas, né, antes delas entrarem nessa fase de desenvolvimento, a etapa, né, de recrutamento e seleção, as áreas de captação de talentos fazem esse cuidado, esse trabalho super bem feito, e eles acham as melhores pessoas. Porque esse é um problema, né? A gente vai seguir tendo pessoas com uma formação sucateada, e a gente vai seguir tendo pessoas com uma formação de ponta, e isso amplia, né, ainda mais esse lugar de desigualdade. Exatamente. E é uma desigualdade cega, porque a pessoa não percebe que ela não, estou fazendo uma faculdade, eu não sei nada. Eu vou te falar, eu tenho tido experiências com avaliações que você fala assim, ué, né? Da onde que isso saiu? Então, assim, eu tenho certeza que quem está fazendo aquilo achando que está tudo bem, entendeu? Mas o que está faltando, né? A pessoa não tem noção, né? Como foi esse novo ensino médio, que agora está mudando, mas que era assim, você estuda só o que você quiser, só português e matemática que interessa. Então, assim, essa desigualdade, né, ela está criando de novo essa fenda muito grande, rachando muito o mundo, né, e as pessoas estão olhando umas para as outras como se elas fossem inimigas, quando na verdade é um sistema que já não está se sustentando, né, muito mais. Exatamente. Sim, porque a gente vai continuar tendo escolas de ponta
que vão ter uma formação top, né? E que vai colocar uma discrepância em relação a essa preparação. E assim, voltando até no que você perguntou sobre o que as lideranças têm feito e as empresas também, eu falei muito da questão das empresas, né, como um todo, de programas de educação e tal, para orientação, para as pessoas poderem entender e aprenderem a trabalhar, né? Porque é legal ter uma maneira estruturada de ensinar as pessoas a trabalhar. E nas lideranças, Carmen, a gente tem observado uma coisa muito comum no mundo do trabalho, que é cada vez mais as lideranças perceberem que para o estagiário poder ter uma boa jornada de estágio, para o trainee ter uma boa jornada de trainee, ele precisa de responsabilidades reais que não vão ser só a execução de atividades que são aquelas que outras pessoas não querem fazer, que é o que era o estágio antigamente. Com certeza. Então, antigamente... ainda em muitos lugares ainda é. Você vai fazer estágio de administração, você vai só fazer boleto. Exato. E aí, assim, não... o estágio tem deixado de ser há muito tempo o lugar dessas atividades e claro que essas atividades também fazem parte do escopo, até porque eu faço coisas super chatas e você também no nosso trabalho, dentre outras coisas super legais que a gente ama fazer e todo mundo precisa aprender a lidar com isso, porque a vida adulta é sobre isso, mas... para o estagiário poder ter um bom aproveitamento, ser mantido ali, ele está motivado e seguindo, ele precisa absorver atividade de responsabilidade de sentido. E a gente tem visto que se deparar com a responsabilidade é uma coisa que, de fato, faz a pessoa ter um comprometimento importante ali. Desculpa. Então, voltando aqui, a gente tem, né, como eu já falei um pouquinho antes, uma galera do humor baixando o cacete nessa geração, né? Falando essas coisas que a gente tem falado aqui, que obviamente não me parece que tem muito a ver exatamente com o teu público, né? No sentido de se comprometer, mas a gente tem visto muito uma preocupação e relatos, inclusive... porque a gente tem mais dados americanos, né? Cara, não quero essa pessoa aqui não, porque Deus me livre, o cara tá assim, como assim? Manda seu currículo. Você quer que eu mande? Não, você vem pegar, sabe? Ou eu não vou mandar, enfim, coisas dessa natureza. Não, eu preciso que você venha trabalhar hoje. Não, mas hoje eu não vou não, que eu tenho meu beach tênis, eu vou depois, né? Então, assim, aí o pessoal vai fazendo as piadinhas e tal, tem muita visualização, né? É uma crítica, assim, que engaja pra caramba, mas que também traz um prejuízo, eu acho que bem grande, para todos esses meninos e meninas, e, enfim, jovens que estão entrando nesse mundo de trabalho. Tipo assim, não vou querer você, não. Assim... A minha leitura sobre isso é que eu vejo que o humor ele pode ser útil e importante, uma maneira, né, de comunicação muito bem sucedida para muitas coisas que existem, mas eu sinto que, especialmente para esse caso, ele tem um grande potencial de polarização, sabe? Então, porque imagina só o cara da geração Z, que às vezes é um pouco assim... mas ele não percebeu isso ainda e talvez ele se incomode com isso, vendo, né, todo esse engajamento nesse conteúdo, ou aquele que não é, né, nesse perfil, mas é da geração Z, vê aquilo, não se sente representado e vê a geração dele sendo taxada disso. Eu não consigo ver uma saída legal para isso, assim. Eu acho que não vai dar certo. Eu sinto que isso aumenta a polarização e essas diferenças. E, assim, ainda mais... com a distribuição do conteúdo, né, sendo nesse digital, que permite que todo mundo tenha acesso e que rapidamente viraliza, engaja. Então, assim, eu não consigo ver que o lado positivo vai superar o lado negativo nessa conta. Tem também, né, os dados de realidade, né, que a gente vê, né, obviamente não é todo mundo, mas é uma geração que ainda é muito mais dependente das suas famílias, que moram com seus pais, que de repente nem estão pensando em se mandar de casa, né? Quando na verdade, né, em gerações anteriores, você com 20, 18 já estava vazando, né? Então, assim, mas o desafio, né, eu acho que seria que a gente faz com isso, né? Então, a pergunta para você, o que a gente faz com tudo isso?
Pois é uma pergunta de muitas camadas essa, né? Eu vejo assim, que a geração Z, ela tem características. Todas as gerações têm características geracionais que colocam uma diferença em relação a outras gerações. Então a geração Z é mais uma que tem essas características, e eu vejo que algumas assustam um pouco mais do que as diferenças geracionais anteriores. Uhum. E eu acho que isso tem a ver também com a potência do que pode vir a ser a tecnologia, né, com toda a exponencialidade que ela oferece ao mundo. E eu vejo assim que o que a gente pode fazer é tentar cada vez mais esquecer essa ideia de ter a esperança de que essa geração e as próximas sejam iguais às nossas e às anteriores, porque isso não vai acontecer, e a gente conseguir encontrar estratégias conciliatórias para as gerações poderem se falar e conseguir conviver nesse mundo. E uma terceira coisa que eu acho assim altamente complexa, mas é a gente poder olhar para essas características, entender o que de fato é crítico, como, por exemplo, essa questão da superficialidade na cognição e as consequências que existem em relação à atenção, para a gente tomar medidas que, de fato, possam ser importantes para a gente ter menos prejuízo do que a gente vai ter. E aí, gente, o desafio acho que você está num mundo muito pouco reflexivo. O mundo que eu digo Brasil, né? Não posso dizer que é o mundo todo, mas eu vejo muito essa questão brasileira, né? De tipo assim, você é de determinada visão política, então não falo com você. Eu canso de ouvir isso. Não, eu não falo mais com fulano, não convivo mais com Beltrano. Quando a gente está perdendo de vista um grande problema civilizatório, que é a perda do convívio, a perda da possibilidade de aprender com o outro, de lidar com o conflito, lidar com a diversidade, lidar com a alteridade, como prática de humanidade mesmo, né? Então, a gente vem vivendo uma vida muito na bolha, né? Então, assim, e eles também estão na bolha, né? Tá todo mundo na bolha, impressionante. Mas, assim, eu vejo na minha clínica muitos resultados negativos com esses movimentos de rejeição, de bloqueio, de, enfim, deletar e não falar e eliminar. Porque a gente precisa do outro, né? A gente só se constitui como humano diante de outro humano. Então, assim, essa perda dessa grande bênção que é ser o que a gente é e se constituir, eu acho que é um grande desafio para a gente hoje. E esse jovem da geração Z, ele está no olho do furacão, assim como nós, né? Mas com muito menos ferramentas, né? Você também não é tão mais velho assim, né, Hugo? Mas, como nós, eu, né? Mas, de qualquer forma, você sempre teve uma direção muito mais amadurecida e tal, mas, assim, são mais exceções do que regras, né? Com certeza. No entanto, a gente tem visto, né, as pessoas que vieram com você na época que você estudou e tudo, tem muita gente que está muito bem, né? Está muito bem, está indo. E a gente vê essa insegurança grande, profunda, vamos dizer assim, nevrálgica mesmo, com esses meninos e meninas, porque eu parece que sonhar é quase proibido. Então, essa coisa de você pensar no agora e estar no momento presente, é bacana pra caramba, é isso mesmo. Mas a gente tem que projetar, né? A gente precisa sonhar. O sonho faz parte de um caminhar, de uma meta, de planejar, enfim. Então, assim, o que eu fico pensando, o que você diria, né, para essa galera da geração Z? O que seria... Eu vou te fazer duas perguntas. Como você falaria para as lideranças, tá? Porque você está num mundo, vamos dizer assim, de uma certa forma privilegiado nesse sentido, porque você tem a oportunidade de fazer isso com gestores que vão fazer isso também, né? E o que você diria para essa geração também? Uhum. Então, para as lideranças, uma coisa que eu digo muito e que eu reforço aqui tenham diálogos recorrentes com os seus liderados, independente da geração, mas se você quer entender como que você vai trabalhar e quais são as estratégias que você vai adotar como liderança com uma determinada pessoa que você tem na sua equipe, não há outro caminho mais eficiente do que você entender quem aquela pessoa é e o que ela tem como angústia
necessidade, motivação, e isso passa por ouvir atentamente e curiosamente e sugerir também com atenção, respeito, cautela e interesse. Então, acho que os diálogos seguros, importantes, né, para você poder de fato entender com quem você está trabalhando, é a via para você poder construir um time de alto impacto, poder entender a forma de trabalhar que vai fazer sentido com aquela pessoa e até pontuar algumas questões que talvez ela precise rever, né, repensar, entender aí. E para a geração Z, né, uma coisa que eu falo sempre para eles e que eu acho que vale a pena aqui dizer também é procurem uma maneira de você poder, de fato, se desenvolver e ser capaz de construir coisas legais. Isso vai passar por você, em vários assuntos, se aprofundar, né? Poder compreender, descobrir alguma coisa que faz sentido para você ser feita. Isso perpassa por questionamentos, por estudo, por análise, por descobertas, por perguntas. Então, se conheçam, né? Se conheçam é a minha principal dica, orientação, sugestão que eu trago para os públicos que eu atendo e especialmente para essa geração que eu gosto tanto de atender, que é a geração Z. Então, as práticas de autoconhecimento também são possíveis aí dentro dos treinamentos que você faz. Sim, com certeza, é um fio condutor. Independente do tema que a gente vai trabalhar, se vai ser criatividade, inovação, produtividade, né, inteligência emocional, oratória, comunicação, negociação, feedback, etc., a gente sempre tem uma abordagem que passa pelo questionamento. Né? Como que eu tô nisso? O que eu posso melhorar nisso? O que eu sei fazer de legal nisso? Né? É isso que movimenta muito o nosso trabalho, para que cada um possa responder a grande pergunta, que é quais são minhas ferramentas. Então, quais são as ferramentas que para mim podem funcionar, né? E que faz sentido apostar nelas. Isso eu acho que assim é bom para todo mundo, não é só para a geração Z não, né? Vamos falar a verdade, porque como a gente que trabalha em locais públicos, né? Como a gente vê pessoas ainda muito despreparadas para lidar, né, com o cenário que está se desenvolvendo. Um cenário que eu acho assim muito invisibilizado é o cenário da câmera. Então, assim, você está sempre vigiado, maluca. Né? Você tá e as pessoas, elas, eu vejo isso, né? Então, assim, como isso também modela comportamentos dos jovens, porque eu acho que os adultos, os mais velhos, estão nem aí para a câmera, né? Porque nem lembra que isso existe, né? Mas a gente está vivendo um ambiente, né, muito monitorado e isso talvez traga consequências também para você monitorar você mesmo, né? Agora, se a gente puder ampliar isso, né, para a gente colocar aí como uma mensagem final, o que você diria para as pessoas que estão no mundo do trabalho, né, que tem esse desenho tão diferente que a gente, né, que a gente está acostumado, que a gente não está acostumado a ver? As pessoas que estão no mundo do trabalho, né? Que estão, não precisa ser geração Z, só para a gente fazer uma coisa mais ampliada, só para... Então, tem uma coisa que eu acho legal poder retornar do que você trouxe há algum tempinho atrás, que é essa coisa da polarização, que é uma coisa treinada pelos algoritmos, né, de todo mundo estar numa bolha, vendo os mesmos assuntos e etc. A gente sabe que o mundo do trabalho, assim como o mundo como todo, ele é muito mais inteligente, potente e tem soluções muito mais incríveis quando a gente discute numa mesa a partir de pessoas diversas. O resultado vai ser melhor, porque a gente tem outros pontos de vista, né, de sexualidade, de gênero e etc., que vai permitir um prisma muito mais plural e possível, né, se a gente tiver pessoas diferentes ali. Então, lidar com o diferente e poder se expor à possibilidade de conhecer um lugar que eu não conheço, né, que fica bem filosófico aqui, é algo muito importante, especial e potente no mundo do trabalho e no mundo real. É uma coisa que eu recomendo fortemente às pessoas. Que bom. Eu lembro do Meredith Belbin, que ele fala assim, uma equipe ela tem que ter pessoas muito diferentes. Se você tiver todo mundo igual, o troço não funciona, né? Então, ele tinha lá os perfis de pessoas que realmente reforçam essa ideia de que a gente é realmente diferente e a gente precisa
entender que os algoritmos são só um treinamento de zumbi, né? Que a gente acaba não podendo exercer toda essa alteridade que a gente vem falando. Então, Hugo, eu vou passar para você para as palavras finais, mas antes de te falar, assim, para a gente fechar, quero mais uma vez te agradecer, dizer que a nossa conversa é muito legal, muito fluida, né? A gente tem um alinhamento muito grande desde muito tempo, né? E eu fico, assim, muito honrada e muito feliz de ver a pessoa bem-sucedida, né, que você está sendo, mas principalmente uma pessoa bem-sucedida calçada na humanidade, que é o que a gente precisa muito, tá? Então eu te agradeço por essa contribuição que você tem feito aqui com a gente e espero que você possa continuar contribuindo. Já tem outro convite aí que eu já fiz, né? Então a gente bota mais pra frente, tá bom? Carmen, eu que agradeço, né, pelo convite. E não só pelo convite, mas também no primeiro episódio que a gente gravou eu falei um pouquinho sobre isso, né? Mas foi muito com o apoio da Carmen que eu consegui compilar muita coisa que eu descobri na minha vida para eu poder ter coragem de seguir a carreira dos meus sonhos, que é o que eu faço exatamente hoje, né? Que é o que eu queria muito há 15 anos atrás. Então, eu agradeço muito por isso, porque a Carmen é uma pessoa que sempre que eu vou dar palestra em universidade, para poder falar da minha trajetória, o nome dela aparece no meio do caminho. Que bom. Porque, de fato, foi uma pessoa muito importante para que eu pudesse, né, entender o que fazer, né, e acreditar num caminho e fazer uma escolha consciente. E, Carmen, numa condição que não é normal as pessoas terem aos 18 anos. E eu vejo, né, quando eu converso com amigos sobre carreira, propósito, escolhas, etc., fica muito evidente que praticamente ninguém aos 18 anos tem lucidez e ímpeto do que vai fazer da vida. Exato. E eu acho que comigo foi possível porque eu levei muito a sério o trabalho que a gente fazia na história, né? Então, eu levei muito a sério o trabalho que a gente fazia na escola de orientação vocacional. Na primeira vez que a Carmen entrou na sala, eu falei, isso é importante. E aí, entrei nisso. Então, é por isso também, né, que eu estou conseguindo estar aqui hoje, falar sobre o que eu amo, o que está dando certo e que eu tenho muito orgulho. Então, muito obrigado aí pelo convite também. Certamente nós estaremos juntos aí numa próxima conversa e em outras tantas que forem possíveis. Eu que agradeço de novo. Você é um orgulho para mim, viu? Então, assim, vamos agora ao nosso próximo papo, que não vai ser exatamente a sequência, mas a gente vai falar de mundo de trabalho e vamos desenhar melhor esse mundo para que as pessoas possam estar mais preparadas. Obrigadão, meu amigo. Um beijo para você que está nos assistindo e até o próximo episódio.